Olá, boa noite. Vamos entrando para mais uma live hoje sobre dieta cetogénica. Para quem não me conhece, eu começo sempre por me apresentar. O meu nome é Inês Ruivo, eu sou nutricionista clínica, trabalho com nutrição clínica numa ótica mais funcional, mais integrativa da nutrição. Eu tenho vindo há uns tempos atrás a fazer algumas lives aqui, mais ou menos uma por mês, sobre um tema, e que são vocês que sugerem os temas, vão sugerindo. O último inquérito que eu fiz aqui surgiram alguns temas interessantes e o mais votado, digamos assim, foi a dieta cetogénica, por isso hoje vamos então falar desse tema. Os próximos temas vão ser o sono, que muita gente me pediu para falar do sono, de que forma é que podemos intervir para melhorar o sono, a qualidade do nosso sono, e também sobre a perda de peso, por isso os próximos temas serão esses. Falando hoje da dieta cetogénica, então o que é isso da dieta cetogénica? A dieta cetogénica, digamos que é quase uma derivação do jejum intermitente. Quem assistiu à minha live anterior foi sobre o jejum intermitente e se lembram, um dos muitos objetivos do jejum intermitente era entrar em cetose. Claro que o jejum tem muitos outros objetivos, a dieta cetogénica atinge principalmente este, que é o nosso organismo entrar em cetose. Esse é o objetivo primordial de quem faz dieta cetogénica. E o que é isso da cetose e porquê é tão bom entrar em cetose? A cetose é um estado metabólico que o nosso organismo atinge na ausência de glicose. Isto porque o nosso principal substrato para a produção de energia, nós produzimos energia nas nossas células a partir de uma parte da célula que é a mitocôndria, e a mitocôndria ela produz energia a partir da glicose, essencialmente. Ou seja, nós, através da alimentação, principalmente os hidratos de carbono, fornecemos glicose que vai entrar na corrente sanguínea e da corrente sanguínea a insulina, que é uma hormona produzida no pâncreas, vai tirar da corrente sanguínea e vai levar então até às mitocôndrias para ser produzida energia. Pronto. Por uma questão cultural, talvez, nós estamos sempre a alimentar o nosso corpo, não é? De forma tradicional, de 3 em 3 horas fazemos uma refeição e por isso, desde cedo que nós habituamos as nossas e a nossa dieta é principalmente à base de hidratos de carbono, não é? Pela roda dos alimentos, 55 a 60% das nossas calorias devem vir dos hidratos de carbono. E o que acontece é que nós formatamos a nossa mitocôndria para usar apenas a glicose como substrato energético. Isso faz com que as nossas mitocôndrias percam o que se chama a flexibilidade metabólica, ou seja, a capacidade de, na ausência da glicose, usar outras fontes, nomeadamente a gordura. E é isto que se atinge com o jejum, que é não dar glicose ao organismo, e então o organismo tem que virar o chip metabólico para usar a gordura em vez da glicose. E isto, mas com o jejum nós não ingerimos nada e por isso, a partir de certa altura, quando esgotamos as fontes de glicose, porque o organismo ainda tem a capacidade de ir ao fígado buscar reservas de glicose e ir ao músculo buscar reservas de glicose, quando se esgotam as reservas, principalmente a do fígado, o organismo entra em cetose. Na dieta cetogénica nós conseguimos atingir isso sem entrar em jejum, sem fazer jejum, ou seja, nós simplesmente mudamos a forma como nos alimentamos e então, em vez de fornecer glicose, ou seja, em vez dos hidratos de carbono serem 55 a 60% das nossas calorias, esses valores passam a ser maioritariamente de gordura. E então o organismo está alimentado, ou seja, nós estamos a ingerir alimentos, não estamos a ingerir glicose. E por isso o organismo, mais uma vez, na ausência de glicose,
esgota primeiro as reservas de glicogênio, que é uma forma de glicose que é armazenada no fígado, e a partir daí tem que mudar o chip, mais uma vez, e usar a gordura, neste caso, que vem da alimentação, e também vai oxidar as nossas reservas de gordura. Então, a dieta cetogénica é quase que conseguirmos o objetivo da cetose sem termos que fazer o jejum. Pronto, isto é a dieta cetogénica. E como é que nós conseguimos entrar em cetose? Então, não fornecendo glicose e fornecendo gordura. A questão aqui é como é que nós vamos fornecer gordura ao nosso corpo. Isto é extremamente importante, porque não pode ser qualquer gordura, não é? Nós não podemos ingerir, para vocês terem uma noção, a dieta mediterrânica, que é a da roda dos alimentos, que é preconizada aqui em Portugal, tem 55 a 60% de hidratos de carbono, tem mais ou menos 20% de gordura, é mais ou menos 1 grama por quilo de peso por dia de gordura, e depois tem de proteína, peço desculpa, 20% de proteína, e depois tem cerca, aqui na roda dos alimentos, cerca de 20 a 30% de gordura. Isto é a distribuição dos macronutrientes da dieta mediterrânica. Se nós pensarmos na dieta cetogénica, é quase que inverter os hidratos de carbono pela gordura e a proteína mantém-se igual, ou seja, mantemos 1 grama por quilo de peso por dia de proteína, que vai dar aí mais ou menos os 20% das calorias que vêm da proteína, e passamos a ter quase 70% de gordura e vá de 5, existem alguns tipos, umas variações da dieta cetogénica que preconizam de 5 a 15%, a média é mais ou menos 10% de hidratos de carbono, de forma a não fornecer glicose ao organismo e obrigar o corpo a entrar em cetose. Quais são os objetivos, então, porque é que tanto se fala da cetose e quais são os objetivos de entrar em cetose? Quando o nosso organismo entra em cetose, existem algumas alterações metabólicas positivas no nosso organismo, nomeadamente uma redução dos marcadores inflamatórios, por isso nós conseguimos, de certa forma, controlar a alimentação. Claro que aqui é preciso ter muito em conta o tipo de gordura que nós fazemos. Nós não podemos fazer 70% da nossa alimentação, por exemplo, gordura saturada ou gordura hidrogenada. Isso não faz sentido nenhum, aí vamos piorar os marcadores inflamatórios, por isso estamos a falar de uma dieta cetogénica equilibrada, bem feita, e eu já vou falar do tipo de gordura que tem que ser. Por isso vai haver uma redução da inflamação, principalmente, e muitos estudos mostram, uma redução dos marcadores inflamatórios no sistema nervoso central, a nível cerebral, e por isso já há muitos estudos, há muitos cientistas agora a estudar o benefício da dieta cetogénica em doentes de Alzheimer, com Parkinson, com perda de memória, e uma das coisas que se sente mais rapidamente quando se entra em cetose é uma melhoria da memória, uma melhoria do raciocínio, da cognição, por isso existe uma melhoria do sistema nervoso central, existe uma desinflamação, por isso a dieta cetogénica é quase como um tónico para o sistema nervoso central. E acontece também que o nosso cérebro não consegue usar a gordura diretamente, porque a gordura não passa numa barreira que nós temos, que é a barreira hematoencefálica, e por isso é que se chama cetose, porque a gordura no nosso organismo, ou seja, nós para termos energia vamos ter que ir queimar gordura ou ir buscar gordura à alimentação, no caso da dieta cetogénica, e essa gordura é quebrada, é transformada em corpos cetónicos, e esses corpos cetónicos sim atravessam a barreira hematoencefálica e podem ser usados pelo nosso cérebro como substrato energético. E por isso é que existem tantos estudos dos benefícios no nosso sistema nervoso central relativamente aos corpos cetónicos, à cetose. Para além dos marcadores inflamatórios, outro benefício é que existe na ausência de glicose, por isso nós não precisamos de produzir tanta insulina. A insulina é a hormona que é produzida no pâncreas e que tira a glicose do sangue e leva para as mitocôndrias. E essa insulina, para além de ser inflamatória,
ela está associada a muitas doenças, nomeadamente cancro, excesso de insulina, não é? Obesidade, diabetes, dislipidemias, muitos desse tipo de patologias estão associados a um aumento, ou seja, a uma necessidade aumentada de produzir tanta insulina para retirar a glicose. Por isso existe uma melhoria do controle glicémico. Isto é muito bom para quem tem, por exemplo, resistência à insulina. Resistência à insulina é quase como se fosse uma pré-diabetes. É quando os médicos dizem que se está com uma pré-diabetes, ou seja, a insulina já não está a funcionar tão bem a retirar a glicose no sangue, e a dieta cetogénica ou o jejum, a cetose, ajudam muito na reversão destes quadros de resistência à insulina. Também ajuda muito a cetose em quadros de dislipidemia, obesidade, excesso de peso, as tensões altas, ou seja, normaliza as tensões, melhora a flexibilidade dos vasos sanguíneos, por isso eles não ficam tão rígidos, que pronto, está na base de muitas doenças cardiovasculares, por isso melhora o tónus vascular. E mais benefícios, ajuda muito na perda de peso e é muito estudada para as doenças oncológicas. E eu também vou falar um bocadinho das doenças oncológicas porque recebi algumas mensagens a pedir para falar especificamente da dieta cetogénica em doenças oncológicas. Por isso, já falamos aqui um bocadinho dos benefícios, de forma geral, dos benefícios da dieta cetogénica. E agora queria falar também como fazer uma dieta cetogénica, porque aqui o que me parece, as maiores dúvidas que me aparecem e que eu vejo e quando venho à minha consulta a fazer dietas cetogénicas, muitas vezes elas estão feitas de forma muito pouco saudável. Tal como o jejum, tal como qualquer dieta, a dieta cetogénica, quem quer fazer tem que ter a responsabilidade de nutrir convenientemente o nosso organismo. É o mesmo que eu dizia na live anterior relativamente ao jejum. Quem quer fazer jejum intermitente e traz muitos benefícios, mas tem que se autorresponsabilizar de fazer direito, porque senão os malefícios vão superar os benefícios. E o mesmo se aplica à dieta cetogénica. A dieta cetogénica é uma dieta muito restritiva e se nós não fornecemos o que o organismo precisa, ela acaba por ter mais malefícios. E isto prende-se principalmente no tipo de gordura. Porquê? Porque o que eu vejo muitas vezes aí, em alguns sites, em alguns blogs e mesmo no Instagram de pessoas que se dizem seguir uma dieta cetogénica, eu vejo os exemplos de refeições e para mim não tem nada de cetogénico. Porquê? Porque é muito à base de bacon, de enchidos, de produtos de charcutaria, de muitos ovos, muita proteína, muita carne gorda, e isso é um contrassenso. Porquê? Primeiro, um excesso de proteína impede, principalmente proteína animal, impede a cetogênese, porque o nosso organismo tem a capacidade de pegar em alguns aminoácidos são partes da proteína, e transformá-los em glicose. Existem aminoácidos mais gliconeogénicos, é assim que se diz. Porquê? Porque podem ser substrato para as mitocôndrias para produzir energia. E a glicose é sempre, porque nós treinamos o nosso organismo para isso, é sempre a via primordial de obtenção de energia. Ora, se nós estamos a fazer uma dieta cetogénica em que estamos a limitar os hidratos de carbono para limitar a glicose e estamos a fornecer muita proteína animal, nós estamos a fornecer aminoácidos gliconeogénicos ou insulinotrópicos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ao ingerirmos, o organismo vai desdobrar essa proteína nos aminoácidos, vai pegar nesses aminoácidos e vai produzir glicose, e aí quebramos a cetose. Então, não é uma verdadeira dieta cetogénica, é uma dieta hiperproteica e hiperlipídica ou low carb, mas não entramos em cetose, porque estamos a fornecer esses aminoácidos. Então é preciso ter muito cuidado. Outra coisa, ingerir exagero de gordura saturada ou gordura hidrogenada também não faz sentido nenhum. Em vez de, com a cetose, conseguirmos uma melhoria do perfil lipídico, ou seja, melhoria dos marcadores de colesterol, de triglicerídeos, LDL e HDL,
estamos a piorar o perfil lipídico, porque estamos a fornecer gordura muito saturada, estamos a dar mais rigidez aos vasos sanguíneos e não ao contrário, dar maior flexibilidade, que nós conseguimos isso com gordura insaturada. Para além da gordura insaturada, a gordura, o tipo de gordura que mais facilmente se transforma em corpos cetónicos são os triglicerídeos de cadeia média. Então a nossa gordura tem que ser insaturada e principalmente triglicerídeos de cadeia média. Então esse tipo de dietas cetogénicas que nós vemos aí com muitos bacons e presunto e banha de porco, manteiga, quilos de manteiga, não fazem muito sentido. Faz muito mais sentido uma dieta cetogénica em que as gorduras principais podem ser, por exemplo, o óleo de abacate, o azeite, óleo de sementes. O óleo de sementes é excelente, então óleo de semente de abóbora, óleo de semente de sésamo, pronto, o óleo de abacate, o óleo de coco é saturado, apesar de ser muito rico em triglicerídeos de cadeia média, também não podemos exagerar porque é muito saturada. Então existe, para quem quer mesmo seguir uma dieta cetogénica, existe os triglicerídeos de cadeia média isolados do óleo de coco. Pronto, então existem umas garrafinhas de TCM, é assim que vem descrito, que é no fundo gordura, de triglicerídeos de cadeia média, então aí vai nos ajudar. Então ao longo do dia, para nos ajudar a bater a meta, sim, o Tiago está-me a perguntar se é o MCT Oil, é exatamente esse. Para quem quer atingir cetose, uma forma prática de o atingir é fazer esses óleos ao longo do dia. Então de manhã, por exemplo, no café colocar, por exemplo, esse MCT Oil ou um bocadinho de óleo de abacate, depois a meio da tarde num chá ou num batido colocar outra colher de outro destes óleos, para temperar os legumes ou a salada, usar mais uma colher destes óleos. Ou seja, ao longo do dia nós vamos ter que ir ingerindo algumas porções deste tipo de óleos. Se for o MCT Oil, mais facilmente entramos em cetose, porque todos estes óleos que eu falei são insaturados, mas não são tão ricos em triglicerídeos de cadeia média como o óleo de coco, que tem a desvantagem de ser saturado e por isso não podemos exagerar no seu consumo. Relativamente aos hidratos de carbono, há aqui uma grande confusão também que eu noto em pessoas que vêm à minha consulta a fazer dieta cetogénica, que é não consomem de todo hidratos de carbono. Ora, isso não é de todo necessário, nem traz grandes vantagens para entrarmos em cetose, porque torna a dieta muito difícil de seguir. Qual é a preocupação que nós temos que ter? Cláudia, eu já vou falar sobre cancro e dieta cetogénica, está bem? Qual é a preocupação que nós temos que ter em relação ao tipo de hidratos de carbono? Nós temos que podemos e devemos consumir hidratos de carbono até uns 10, 15% no máximo do total de calorias, mas esses hidratos de carbono têm que ter um índice glicémico muito baixo, e aqui é que está o truque. Nós podemos consumir, sim, devemos, para facilitar. E nós não entramos, ou seja, nós não quebramos a glicose, a cetose, se nós não fornecermos glicose. E nós conseguimos não subir os níveis de glicose se os hidratos de carbono forem muito complexos e de índice glicémico muito baixo. E se a carga glicémica também for baixa, porque a carga glicémica tem a ver, ou seja, nós não podemos consumir muito de um alimento com índice glicémico baixo. Temos que consumir pouco e ser de índice glicémico baixo. E a grande questão é, os alimentos com índice glicémico baixo têm muita fibra ou outros nutrientes que vão travar a absorção da glicose, e por isso a glicose quase que entra e sai sem ser absorvida pelo nosso organismo. Então têm que ser alimentos muito ricos em fibra. Então a grande questão da dieta cetogénica é conseguir fazer uma dieta de baixo índice e carga glicémica, e por isso é que eu digo sempre, se querem experimentar uma dieta cetogénica, se têm algum objetivo nisso,
que o façam com um nutricionista que saiba calcular o índice glicémico direitinho, que vos faça um plano bem elaborado. O outro grande erro é as proteínas. As proteínas, uma dieta cetogénica não é uma dieta hiperproteica, pelas razões que eu já expliquei, porque se nós exagerarmos na proteína vamos quebrar a glicose, vamos quebrar a cetose. Temos que fazer proteína sim, principalmente proteína de origem vegetal, porque a proteína de origem vegetal é fornece muito menos aminoácidos gliconeogénicos, como eu já falei há pouco, do que a proteína de origem animal. Então nós podemos fazer até ligeiramente hiperproteica, para quem não quer perder massa muscular, mas ela tem que ser principalmente de origem vegetal. E é preciso ter muito cuidado com o tipo de aminoácidos que nós incluímos na dieta para ser hiperproteica. Qual é a grande questão da dieta hiperproteica? É porque muita gente tem medo de perder massa muscular com a dieta cetogénica. E é difícil ganhar massa muscular e manter uma dieta cetogénica. Isso realmente acontece. Porquê? Porque o nosso organismo, tão habituado que está à glicose e sendo essa a via preferida, durante os primeiros, nós quando começamos uma dieta cetogénica, nós temos um período de adaptação. O nosso organismo não consegue entrar logo em cetose, não está programado para isso, nós temos que forçá-lo. E nesses primeiros dias, em que nós ainda nos estamos a adaptar e ainda não entramos em cetose, o organismo vai buscar todas as reservas de glicose que conhece. A primeira vai ser ao fígado, depois vai ser ao músculo. Então é possível que nos primeiros dias haja uma quebra da massa muscular que depois é reposta ao longo a partir do 7º dia, ela é reposta. E é possível não haver perda se nós tivermos cuidado com o teor proteico, sendo proteína de origem vegetal principalmente, e fornecer aí sim muito mais o MCT oil do que outro tipo de gordura, para que o organismo entre mais rapidamente em cetose, mais facilmente em cetose, ou seja, estamos aqui a cortar caminho. Ganhar massa muscular já é muito mais complicado, e aí só com muito treino físico e com uma dieta muito equilibrada. Geralmente, em quase todos os casos, é preciso suplementação, é muito difícil nós atingirmos as doses diárias de vitaminas e alguns minerais com a dieta cetogénica, por isso é muito importante, mais uma vez, que sejam acompanhados pelo médico ou pelo nutricionista para que façam suplementação devida. Outra pergunta que me fazem muito é quanto tempo é que devemos fazer dieta cetogénica, se é uma dieta que dá para fazer para sempre. Eu diria que não é uma dieta que nós devemos fazer para sempre, mas podemos fazer por períodos, e eu sou sempre apologista de ciclos. Ou seja, por exemplo, quem está a querer perder peso, a dieta cetogénica pode ser uma via, uma opção, mas o melhor é fazer cetogénica durante 4, 5 semanas, depois trocar para uma low carb, depois fazer um jejum intermitente, ou o jejum intermitente podemos ir fazendo sempre nestes ciclos, mas ir mudando para que as nossas mitocôndrias estejam muito flexíveis, ou seja, facilmente viram o chip para a cetose, facilmente viram o chip para a glicose, e nós ficamos muito ceto-adaptados e já entramos mais facilmente em cetose, e depois usamos um low carb que vamos fornecendo alguma glicose e aumentamos um bocadinho mais a massa muscular com proteína. Enfim, temos que andar, eu sou mais apologista dos ciclos do que seguir uma dieta para sempre. E a dieta cetogénica é restritiva, e então não aconselho a fazer por um período mínimo de 2 semanas, porque antes das 2 semanas nós estamos mais no período de adaptação do que propriamente entrar em cetose, por isso temos que dar aí um período de 2 semanas para que o nosso organismo se adapte à cetose e então consigamos os benefícios da dieta cetogénica. E temos também um máximo aí de 8 semanas, eu diria que 8 semanas já é um exagero, eu gosto de fazer até 6 semanas, porque senão perdemos a flexibilidade metabólica mais uma vez, e uma vez que introduzirmos os hidratos de carbono, vamos ter sintomatologia associada ao consumo de hidratos de carbono. Então, fazer este ciclo de 2 a 6 semanas eu acho que é o ideal.
Podemos também, que foi uma das perguntas que me fizeram, associar o jejum intermitente com uma dieta cetogénica ou uma dieta low carb. A low carb também funciona bem juntamente com o jejum para a perda de peso. Aliás, os resultados são incríveis. E mais uma vez associamos a cetose, que é um dos benefícios do jejum, com outros benefícios que o jejum nos traz. Claro que nem toda a gente, embora a grande maioria acabe por conseguir fazer o jejum intermitente, a vantagem da dieta cetogénica é que nós podemos comer, embora um bocadinho diferente, mas podemos comer. Para aquelas pessoas que não conseguem entrar no esquema do jejum, a dieta cetogénica pode ajudar, associada a uma low carb em ciclos. Falando então, como já me pediram aqui, do uso da dieta cetogénica em doentes oncológicos. Os doentes qual é o fundamento por trás da doença oncológica e da dieta cetogénica? Porquê que isto surgiu? Ora, no início do século passado, houve um médico que descobriu que os tumores, ou grande parte dos tumores, são dependentes da glicose para a obtenção de energia. Ou seja, a fonte única de energia para alguns tumores é a glicose. E isto vem, é o princípio que está por trás dos PET scans, que é um exame de diagnóstico de tumores, de crescimento ou diminuição de tumores e até mesmo diagnóstico de tumor, que basicamente, de forma muito simplista, o que acontece é nós ingerimos uma glicose marcada e nós vamos tirar uma fotografia em que vamos ver onde é que essa glicose está a ser mais consumida. Então, geralmente o cérebro aparece todo a preto, que é o nosso órgão que mais consome glicose para a obtenção de energia, e vai aparecer onde existir um tumor. Porquê? Porque o tumor tem uma taxa de absorção de glicose, de consumo de glicose muito alta. E então, toda essa zona vai aparecer marcada porque toda a glicose que nós ingerimos foi diretamente para o tumor. E isso é o princípio básico do PET scan. E então o que é que se pensou? O que é que esse médico e, entretanto, todos os estudos mostram? Que se nós retirarmos a glicose da nossa alimentação, ou seja, dieta cetogénica, tal e qual como eu expliquei até agora, todo o nosso organismo vai conseguir entrar na via alternativa, que é a via da cetose, e o tumor não tem essa capacidade. Então, basicamente, muito resumidamente, nós matamos o tumor à fome. O que é que isto significa? Significa que nós não estamos a fornecer energia, o tumor fica sem ter como produção de energia e acaba por ficar mais fragilizado, e isto concomitantemente com os tratamentos de quimio, radioterapia e cirurgia, ajudam porque o tumor fica muito mais fragilizado, não tem tanta energia para crescer, para metastizar e para invadir os tecidos adjacentes. Então, o que é que os estudos nos mostram? Os estudos, para começar, a grande maioria são feitos em tumores cerebrais, porque os tumores cerebrais da família dos glioblastomas são muito altamente dependentes de glicose e não têm vias alternativas de obtenção de energia, por isso a dieta cetogénica mostra-se muito eficaz em tumores cerebrais. E noutro tipo de tumores, temos que perceber que tipo de tumor é e se ele tem vias alternativas de obtenção de energia. Muitos deles, eu não sei se é a maioria, não tenho dados para responder a isso, sei que muitos dos tumores têm esta via glicolítica como energia principal. Podem alguns ter vias alternativas, mas muitas não vão ser a cetogênese. E por isso a cetogênese acaba por ter tido até agora, existem poucos estudos clínicos duplos cegos randomizados, que é o ex-libris dos estudos clínicos. Existem poucos estudos com a dieta cetogénica, embora existam muitos em andamento, por isso vamos ter resultados em breve. Mas os resultados preliminares são muito promissores na desaceleração da evolução da doença e na diminuição do tumor e na prevenção da metastização e da invasão dos tecidos adjacentes. O que é que acontece?
Se já para qualquer pessoa a dieta cetogénica tem que ser muito bem acompanhada e bem suplementada, muito mais em doentes oncológicos. E existe um grupo de tumores que são tumores que levam mais, que têm um efeito secundário do tumor, que é a perda de peso, a caquexia, a perda de massa muscular. E nesse tipo de tumores é preciso ter muito cuidado com as dietas cetogénicas. E eu estou a falar de tumores digestivos, alguns tumores digestivos e tumores de cabeça e pescoço, que são os tumores da garganta, da boca, etc., que dão muita perda de peso. São tumores muito catabólicos, que aumentam, aceleram de tal forma o metabolismo que a pessoa começa a perder peso e começa a entrar em caquexia. Caquexia é perda de massa muscular de forma grave e que é muito difícil de reverter. Então a dieta cetogénica aqui nós temos que ter cuidado porque as pessoas não podem perder peso. Claro que não, é possível fazer dieta cetogénica hipercalórica, mas é difícil, a pessoa tem que consumir ainda mais gordura e não é fácil nós aumentarmos o teor de gordura da dieta. Então em doentes oncológicos é preciso ter muito cuidado para que não pode ser uma dieta hipolipídica, obviamente, ou seja, hipocalórica, digo. O doente não pode perder peso neste tipo de cancros e temos que assegurar, porque a dieta cetogénica também não favorece muito o ganho de massa muscular e por isso, uma vez que o doente entra em caquexia, ou seja, caquexia instalada, é difícil andar para trás na caquexia. Temos que aumentar muito o teor de proteína, aí já vamos quebrar a cetose, etc, etc. Então é preciso ter cuidado em alguns tipos de tumores por este perigo de perda de peso e de caquexia. Nos outros tipos de tumores em que não há tanto esta perda de peso, por exemplo, tumores hormonais, cancro da mama, cancro do útero, sei lá, vários cancros que existem e que não há esta tendência para a perda de peso e caquexia, então a dieta cetogénica pode sim passar a ser uma estratégia possível. E pronto, e por isso temos que garantir que durante os tratamentos oncológicos é preciso o acompanhamento da dieta cetogénica. Os resultados são incríveis quando a dieta é bem feita, nomeadamente na resistência à quimioterapia, assim como o jejum, como eu já falei na live anterior. O jejum e a dieta cetogénica ajudam o nosso organismo a receber a quimioterapia e a não termos tantos efeitos secundários. Claro que se é uma quimioterapia que dá muitos enjoos, o aumentar a gordura pode ser muito difícil e o principal fator limitante é o próprio paciente não conseguir aderir à dieta cetogénica. Então esse é o principal calcanhar daqueles da dieta cetogénica em doentes oncológicos. Mas se houver, por exemplo, um tumor cerebral, eu sou apologista de tentar a dieta cetogénica porque os resultados são muito bons. Existem resultados bons, existem já muitos estudos, a maioria dos estudos é com glioblastomas e tumores afins. Eu acho que já falei de tudo, não sei se alguém tem alguma dúvida. Eu vi que alguém escreveu aqui, é o Jorge, faço jejum intermitente desde maio, pesava 108 kg e agora peso 88. O jejum intermitente é muito bom para a perda de peso e, como eu disse há pouco, se associarmos a uma dieta low carb ou uma dieta cetogénica, os resultados são muito rápidos. A dieta cetogénica, ela é muito boa como estratégia para a perda de peso, mas não pode ser só a dieta cetogénica. Nós temos que ir saltando de estratégias. A dieta cetogénica é muito boa para quem quer perder peso muito rapidamente. Depois, para mantermos esse peso, então temos que adotar outras estratégias e não podemos permanecer na dieta cetogénica. Vou ver se mais alguém tem alguma dúvida. Eu acho que as perguntas que me fizeram no Stories, eu não me lembro se ficou alguma por responder, mas eu acho que não. Prendia-se muito com o teor proteico, então mais uma vez é preciso ter muito cuidado com as proteínas. Não se pode
aumentar, fazer uma dieta hiperproteica, principalmente de origem animal, e dieta cetogénica, isso é muito importante. Quando vocês virem uma fotografia de dieta cetogénica de alguém a comer bacon, podem saber que não é uma fonte muito... É porque depois há a confusão da dieta cetogénica e dieta do paleolítico. Embora a dieta do paleolítico seja um exagero de carne e bacon, é bom que se tenha em consideração que no paleolítico não havia essa quantidade de carne e não se consumia essa quantidade de carne. Por isso a dieta do paleolítico também não faz muito sentido do ponto de vista nutricional, não tem vantagens para a saúde se for essa dieta do paleolítico. E depois esqueci-me de dizer uma coisa que é muito importante. A base de uma dieta cetogénica tem que ser hortícolas, porque eles vão nos fornecer vitaminas e minerais, têm um índice glicémico muito baixo, têm muita fibra, por isso a glicose não vai ser absorvida. Claro que existem hortícolas que têm um índice glicémico mais alto e temos que ter cuidado com isso. Os tubérculos não estão incluídos numa dieta cetogénica, batata doce não estão, inhame, nada disso está incluído numa dieta cetogénica. Nós inclusivamente podemos colocar um pouco de arroz, se for arroz integral, e se tivermos uma boa fonte de gordura, se for pouco arroz, e se tivermos muita fibra nessa refeição. Os hidratos de carbono têm que ser muito bem, o pouco que não pode ser concentrado numa refeição, tem que ser distribuído ao longo do dia, tá bem? Então uma dieta cetogénica é de base vegetariana, por mais incrível que possa parecer. A grande maioria que pratica dieta cetogénica é que tem como base proteína animal e gordura animal. Fiquem a saber que muito provavelmente não entram em cetose de forma tão eficaz porque estão sempre a quebrar a cetose com os tais aminoácidos. Pronto, isso foi a principal dúvida, era o teor de proteína e o tipo de gordura, tá bem? E a grande surpresa para muitos é que podem comer vegetais. Apesar de terem hidratos de carbono, são com um índice glicémico tão baixo que a glicose não chega a subir no sangue a ponto de quebrar a cetose. Agora tenho aqui uma dúvida da Joanita Gonçalves, que me diz assim: pela diminuição de marcadores inflamatórios no sistema nervoso central, numa patologia imunomediada, como a esclerose múltipla, esta dieta pode ser benéfica? Nesse caso, eu acharia que o jejum seria mais benéfico do que a dieta cetogénica, embora a dieta cetogénica também tenha vantagens. O problema é que a dieta cetogénica só nos traz vantagem a cetose e o jejum intermitente traz muitos outros que para doenças autoimunes e imunomediadas, como diz, trazem mais benefícios, nomeadamente a autofagia, etc. Claro que nós podemos fazer sempre ciclos de jejum intermitente e fazer, por exemplo, de 3 em 3 meses, 4 semanas de dieta cetogénica para ajudar o organismo a entrar mais rapidamente em cetose, mesmo quando está a fazer jejum, porque, como eu disse, há um período de adaptação do nosso organismo à cetose. Nós quase que não fomos programados nem habituados a isso e por isso temos que forçar as nossas mitocôndrias a entrar rapidamente em cetose. Uma vez que já fizemos 4 semanas de dieta cetogénica, passado 4 meses ou 5 meses fazemos outra vez, aí já vamos entrar mais rapidamente, já estamos mais cetoadaptados. E quem está habituado a fazer jejum também ajuda nesta cetoadaptação, está bem? Por isso, neste caso, eu acharia mais benéfico um jejum intermitente, depois dependendo do seu peso, dos seus marcadores, como é que estão os marcadores, etc. Teríamos que ver se jejum de 24 horas, de quanto em quanto tempo, etc. Porque todo esse tipo de patologias autoimunes e, como disse, têm muitos benefícios com o jejum de 24 horas. Nós temos é que cada pessoa é uma pessoa e ver qual a periodicidade desses jejuns de 24 horas, está bem? A Ana Pires perguntou: pode fazer jejum intermitente quem tem ferritina baixa? Pode, nós temos que corrigir a ferritina, obviamente, dependendo do que quer dizer com ferritina baixa.
a ferritina, o jejum intermitente, não, assim, mais uma vez, este tipo de dietas que são restritivos, eles têm mesmo que ser seguidos por um profissional de saúde, porque na grande maioria das vezes tem que haver suplementação a par, quer com a dieta cetogénica, quer com o jejum intermitente. E quem já tem alguns, por exemplo, a ferritina baixa, índices vitamínicos baixos, essa suplementação ainda é mais importante. Temos que perceber porque é que ela está baixa, isso é muito importante. A causa, porque é que está baixa, tem que haver uma causa aí, é muito importante, mas o jejum intermitente eu não vejo porque não. Podemos fazer assim, não vai baixar, se for bem feito, não vai baixar mais a ferritina. Só ver se tem mais Ao usarmos proteína vegetal, não ultrapassamos a quantidade de carne. Não, se for proteína, não vai ter. Não vai subir. Se for proteína isolada, é proteína isolada. Nós não podemos usar. Desculpa, eu percebi a dúvida. Se nós usarmos, por exemplo, lentilhas ou feijão ou grão de bico na alimentação, sim, temos que ter cuidado com o tipo de leguminosas, que vão ter alguns hidratos de carbono, mas as leguminosas têm um índice glicémico muito baixo. Mais uma vez, grande percentagem dos hidratos de carbono que existem nas leguminosas é fibra, e a fibra não vai subir a glicose, vai passar direto no trato digestivo sem fazer subir a glicose. Por isso, eu já entendi a sua dúvida, é as leguminosas em si. Não, com peso e medida não, nós conseguimos atingir a quantidade de proteína necessária sem ultrapassar os hidratos de carbono. Sim, conseguimos. Podemos ajudar, era isso que eu achei que era essa pergunta, com proteína isolada vegetal. Então eu recomendo sempre fazer pelo menos uma refeição por dia para facilitar, com proteína isolada, de arroz, de ervilha, de soja, enfim, a proteína vegetal que for, porque vai nos ajudar a chegar à quantidade de proteínas precisamente sem é uma ajuda, não é? Mais dúvidas? Mais ninguém tem dúvidas? Outra. Qual a melhor forma para consumirmos gordura? Por exemplo, azeite na salada, ou podemos inferir, por exemplo, uma colher de óleo de coco? Ora, as gorduras eu já falei aqui um bocadinho sobre isso. O tipo de gordura vai ser ou gordura direto, o MCT-oil, ou gordura, triglicerídeos de cadeia média, que existe isolados, que vêm principalmente do óleo de coco, em que eles isolam os triglicerídeos de cadeia média. Então, ou usamos diretamente esse óleo isolado, ou usamos gordura insaturada, por isso, óleo de azeite, óleo de abacate, óleo de semente de abóbora, óleo de grainha de uva, óleo de sésamo. Pronto, são vários óleos que nós ao longo do dia vamos ter que de manhã, por exemplo, no café colocar óleo de abacate, depois no batido com proteína vegetal podemos pôr mais 1 ou 2 colheres de outro óleo qualquer, de temperar a salada. O abacate é uma boa fonte de gordura. Podemos usar óleo de coco, mas não em exagero, porque ele, apesar de ser o mais rico em triglicerídeos de cadeia média, é muito saturado. Por isso, temos que ir distribuindo sempre para além da gordura dos alimentos gordos. Usar muitas sementes, porque elas têm muita gordura e têm proteína. Frutos secos, não muitos, mas em alguns também têm muitos hidratos de carbono. Por isso, é preciso saber fazer contas, e por isso é que eu digo que isto é muito mais fácil quando acompanhado por um nutricionista, para não cairmos no erro dos bacons e etc. E proteína animal em excesso, para realmente entrarmos em cetose. E por causa da suplementação também. Outra dúvida. Quem sofre de síndrome do cólon irritável pode fazer? O excesso de gordura não dá lugar a crises? Não, porque vai ser, assim, depende do síndrome do cólon irritável.
Aí talvez mais uma vez eu seria apologista do jejum intermitente em vez da dieta cetogénica. Quanto muito podemos fazer uma dieta low carb. Claro que não entramos tão facilmente em cetose, mas com o jejum conseguimos entrar em cetose e tem mais benefícios para quem sofre de síndrome do cólon irritável. No entanto, se a dieta cetogénica for esta verdadeira, que é com muita base de legumes, nós temos que entender que tipo de legumes é que vão causar mais irritação ou menos irritação, e existe sempre a possibilidade de nós fazermos primeiro um tratamento ao intestino, melhorarmos essas crises do síndrome do cólon irritável e depois, eu já tive pacientes a fazer. Claro que tem que ser sempre muito adaptado a cada caso, mas se calhar o jejum intermitente é mais favorável, porque o jejum intermitente há muitos estudos que mostram, peço desculpa que eu estou aqui a andar para trás e para a frente, há muitos estudos que mostram os benefícios incríveis que o jejum intermitente tem na reestruturação da flora bacteriana do intestino, na desinflamação do intestino e que traz muitos benefícios, sem dúvida, para quem sofre. A Kiki, obrigada Kiki. Pronto, mais dúvidas? Vamos lá, não sei que horas são, temos 15 minutos para dúvidas. Se não tivermos, eu despeço-me já? Sim? Sim. Então, despeço-me já, espero que tenham gostado. Ai, calma, uma dúvida. O jejum intermitente deve ser feito sempre da mesma forma, por exemplo, 12-12? Não. O jejum intermitente varia, primeiro, de pessoa para pessoa. O esquema tem que ser muito único e tem que ser muito rotativo. Claro que quem se sentir bem, por exemplo, com um esquema, vamos ver, sei lá, uma pessoa que se sente bem a fazer jejum de 14, o 12-12, eu sei, eu até coloquei isso porque é o que diz na bibliografia, que o jejum intermitente, um tipo de jejum pode ser 12-12. Eu acho que o 12-12 não é jejum intermitente, é o que toda a gente devia fazer, é o mínimo para o nosso organismo ser mais flexível, ter mais esta flexibilidade metabólica, é o mínimo. Mas pode haver pessoas que se sintam bem num esquema de fazer jejum de 14 horas todos os dias, base, 14 horas, e depois fazer de 16 ou de 18 uma a duas vezes por semana e depois um de 24 uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias. E há pessoas que se sentem bem com um esquema fixo assim e nada contra, mas isso depende muito de pessoa para pessoa, do que ela se sente bem. Pronto, isso vai variar. Mas eu não sou, como volto a repetir, não sou muito apologista de manter uma coisa para sempre. É bom nós irmos mudando para não nos cansarmos, para o nosso organismo se habituar a tantas mudanças, a ser muito mais flexível, é muito mais vantajoso. Se não há mais dúvidas relativamente à dieta cetogénica e ao jejum, o jejum parece que ressurge a cada tema a vir. Disse-me que estava aqui pausa, mas pronto. Vou-me despedir, espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedora. Se tiverem dúvidas podem sempre entrar em contacto comigo. Os temas das próximas lives vão ser o sono, por isso quem tiver problemas de sono, de má qualidade do sono, de não entrar em sono profundo, fiquem atentos porque eu vou fazer uma live sobre esse tema, tá bem? Vai ser muito gira, já estou a preparar a live, tenho imensa coisa muito engraçada para vos mostrar. E depois vou falar sobre perda de peso, o que é que nos impede de perder peso? Muitas coisas, nomeadamente o sono. O sono impede-nos, a falta de sono atrapalha a perda de peso. Por isso, fiquem atentos aos próximos temas, às próximas lives e sugiram temas. Eu vou fazendo estes temas porque vocês me pedem os temas, por isso vão sugerindo, mandem-me temas e vemo-nos na próxima live do sono, tá? Beijinho e boa noite!